O que você pensa sobre céu? Você acredita na existência desse lugar? Se sim, você o imagina como um espaço repleto de luz e música celestial, onde um imenso coral louva a Deus em meio a uma beleza deslumbrante e uma arquitetura elaborada. Você imagina que seja um cenário resplandecente de riqueza, com exibições impressionantes de ouro, prata e uma infinidade de pedras preciosas? Embora essas descrições sejam em parte verdadeiras, elas não representam o céu completamente. O céu não é somente aquilo que você vê quando olha para cima. Podemos imaginar o céu como uma imensa cúpula côncava que se estende por todo cima de todo o planeta Terra. À medida que a borda dessa cúpula se inclina em direção ao horizonte, pode parecer por vezes que ela está prestes a tocar o solo, mas isso nunca ocorre. Ela sempre permanece acima, cobrindo a terra abaixo. A maioria das pessoas na Terra tem alguma ideia do que seja o céu. Mas ao refletirmos sobre as várias possibilidades, é importante reconhecer que diversos termos são empregados para descrever o céu. Observe que o termo singular, céu, enfatiza sua unidade global, enquanto outras expressões parecem abordar seus diversos aspectos ou partes. Por exemplo, os termos céus ou lugares celestiais sugerem a existência de diferentes locais, todos eles abrangidos sob a designação de céu. Esses lugares podem ser reservados em diferentes momentos para diferentes seres e atividades. Paulo, em 2 Coríntios 12, versículos 2 a 4, menciona uma experiência. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Essa passagem aponta a existência de 3 níveis de céu, um acima do outro. O mais alto é descrito por Paulo como o terceiro céu, identificado como o local do paraíso e da habitação de Deus, sendo assim o lugar mais sagrado do universo. São relatos como esse que nos levam a associar o céu com conceitos de pureza e santidade. As palavras mencionadas ali são tão sagradas que não devem ser repetidas fora desse contexto. A palavra grega paradeisos significa jardim e representa o jardim celestial de Deus. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que se arrependeram sinceramente e perseveraram na vida de fé. Na crucificação, Jesus prometeu ao ladrão arrependido que ambos estariam juntos, ainda naquele dia no paraíso. E Jesus lhe disse: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23, 43. O livro do Apocalipse menciona uma região chamada Meio do Céu. Pelo que entendo, isso descreve uma espécie de região ampla, onde diferentes tipos de seres entram e saem. Os versículos seguintes mencionam diversos seres poderosos que proclamam do meio do céu. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: "Ai, ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar." Apocalipse 8, versículo 13. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse 14, versículo 6. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: "Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus." Apocalipse 19, versículo 17. A palavra grega usada para o meio do céu é mesitou ouranu, que significa exatamente o meio do céu. Este pode ser considerado o segundo céu. Poderíamos concluir que o céu visível, percebido pela nossa visão natural, é o primeiro céu. Todos os habitantes da Terra conhecem esse céu até certo ponto. E quanto aos habitantes do céu, que tipo de seres são eles? A designação mais comum para eles é anjos. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Assim, os anjos são vistos como mensageiros enviados do céu. No entanto, nem todos os anjos desempenham o papel de mensageiros. Os anjos têm outras funções,
além de suas tarefas como mensageiros. Eles são enviados por Deus para cumprir seus propósitos. No entanto, as Escrituras nos informam que também existem anjos malignos enviados por Satanás para realizar seus propósitos. Por vezes acontecem batalhas espirituais, e nesse conflito, os anjos de Deus batalham com os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são mencionados nas Escrituras, particularmente no livro de Daniel. Isso nos confronta com a realidade inevitável de que nosso mundo, como o conhecemos hoje, é um campo de batalha. Além disso, esse conflito não se restringe apenas à terra, é também um elemento crucial em tudo o que ocorre no céu. Os anjos enviados por Deus têm 3 funções principais. Primeiramente, como mencionado, eles são mensageiros de Deus. Em segundo lugar, são agentes divinos enviados para proteger aqueles que estão em perigo, frequentemente referidos como anjos da guarda. Mateus 18:10 diz: Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Nessa passagem, Jesus menciona que as crianças têm anjos no céu que constantemente veem a face do Pai. Isso implica que o olhar vigilante do Pai direciona esses anjos para proteger as crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria estão os anjos guerreiros, que enfrentam conflitos com outros anjos. Muitos cristãos creem que o céu é um local de paz e harmonia ininterruptas, de beleza e adoração. Isso pode ser verdade para o terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e ao segundo céu. Algumas escrituras apresentam uma imagem diferente do que está ocorrendo atualmente no segundo céu. Como mencionado anteriormente, ele é por vezes palco de intensos conflitos entre anjos opostos. Alguns anjos servem a Deus, enquanto outros servem a Satanás. É principalmente nas regiões celestiais que tal conflito ocorre. É nesse contexto que Satanás lança uma torrente de acusações caluniosas contra os cristãos da terra que servem ao Senhor. Apocalipse 12:10 diz: Então, ouvi uma forte voz no céu, proclamando: Agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. O anjo descreve Satanás como o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante de Deus dia e noite. Essa passagem continua predizendo a expulsão de Satanás do céu. Até que isso ocorra, fica evidente que ele ainda tem um lugar em algum ponto do céu e enche o ar com acusações malignas contra o povo de Deus. O versículo seguinte serve como um aviso aos habitantes da terra sobre o que podem esperar quando o diabo for finalmente expulso do céu para a terra. Portanto, alegrem-se, ó céus, e todos os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e tem grande ira sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12:12. Esses versículos falam de um período em que Satanás terá pouco tempo, o qual pode estar próximo, mas ainda não se cumpriu. Os eventos descritos certamente ainda não ocorreram. Portanto, devemos ser realistas sobre as atividades atuais de Satanás. Muitos cristãos frequentemente falam como se Satanás estivesse restrito ao inferno, mas isso não é verdade. Existem 2 príncipes das trevas conhecidos como Morte e Hades, que exercem domínio no inferno, enquanto Satanás circula livremente por todo o universo. Em Apocalipse 20, versículo 13, diz assim: O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Satanás vagueia livremente por todo o universo, e isso está claramente descrito em Jó 1, versículos 6 e 7. E num dia em que os filhos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, foi também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: "Donde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Muitas pessoas frequentemente falam como se Satanás estivesse limitado ao inferno,
Mas isso não é correto. A principal distinção entre a terra e o céu é que este mundo foi corrompido pelo pecado, enquanto o céu não foi. O pecado do homem afeta a terra, enquanto a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Deus, em que sua glória permeia o céu, criou a terra e deu ao ser humano para cuidar e desfrutar. Porém, desobedeceram às instruções de Deus em relação às coisas terrenas. Adão e Eva decidiram dar ouvidos a Satanás. A desobediência do ser humano os separou da comunhão com Deus, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Como resultado, a maldade do pecado foi transmitida a todas as gerações. A Bíblia fala o seguinte em Gênesis 6:12: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Em Isaías 24, versículos 5 e 6, relata que a terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e o seu povo é culpado. A terra geme porque foi maculada pelo pecado. Como uma doença incapacitante, o pecado distorce e devasta tudo o que toca. O pecado corrompe e divide, porém o céu declara a glória do Senhor. Salmo 19:1. O céu é o trono de Deus. Isaías 66:1. Porém, o amor de Deus é tão poderoso e infinito que abriu caminho para remover a maldição do pecado, a culpa que corrompe e mancha nossos corações. Deus, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, crucificou o pecado e nos redimiu da pena do pecado. Jesus, ao derramar seu sangue, resgatou-nos da condenação do pecado. Ele morreu em nosso lugar, assumindo a punição que merecíamos, para que pudéssemos ser apresentados sem culpa diante de Deus. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, porque é o único capaz de ligar o céu e a terra. Pela obediência de um só homem, muitos serão justificados. É difícil admitir, mas somos pecadores por natureza desde o nascimento. Também pecamos por escolha e ação. No entanto, a boa notícia é que Deus providenciou um meio de nos salvar por meio de sua graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, versículos 8 e 9. A distinção entre o céu e a terra está no fato de que Jesus Cristo deixou a glória celestial e veio a esta terra, marcada pelo pecado, com um propósito: tornar possível a nossa salvação eterna. Essa diferença é significativa tanto para Deus e o céu, quanto para nós na terra. No céu testemunharemos muitas cenas gloriosas, mas com certeza a mais poderosa de todas será a do Salvador do mundo, em toda a sua glória. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Isaías 33:17. Jesus Cristo nos proporcionou uma visão desse evento quando ele abriu a cortina do céu e instruiu o apóstolo João a escrever o que viu. E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória, e poder para todo o sempre. Apocalipse 5:13. É natural para nós, seres humanos, desejar imaginar e fantasiar sobre o céu. No entanto, Deus tem suas razões para nos permitir apenas vislumbrar um pouco de seu lar eterno. Nossa linguagem é incapaz de descrever tamanha majestade, e a magnificência das posses terrenas será ofuscada pela luz celestial. João só conseguia descrever isso por meio de analogias. O brilho era semelhante ao de uma joia muito preciosa, como o jaspe, e a grande rua da cidade, feita de ouro puro, tão transparente como o cristal, e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21:21. João descreve as ruas do céu
como feitas de ouro transparente. Devemos lembrar que no céu tudo é novo e recebemos apenas vislumbres do que está por vir. Será necessária uma transformação celestial para compreender tal glória. As coisas da terra nem se comparam com as maravilhas da eternidade. Por enquanto, apenas Deus as conhece. Ao exercermos a paciência na espera, permitamos que os pensamentos sobre a glória do céu encham nossa alma. Esses pensamentos nos sustentarão até o dia em que nossos olhos se abrirem completamente. Pedro fala: aqueles cuja esperança está no céu. Assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:11. A Bíblia diz que ninguém viu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Por isso não dá para descrever a maravilha que será o céu, mas a Bíblia nos dá uma ideia de como será. E quando Jesus abrir os braços e convidar o seu povo a entrar, ele olhará para o seu Pai e dirá: e a glória que tu me dás, eu dei a eles para que sejam um, assim como nós somos um. João 17:22. Nós estaremos lavados e purificados em um corpo celestial, puro e repleto de poder. Olharemos toda a glória de Deus e cairemos a seus pés. Vamos chorar de alegria e louvar seu maravilhoso nome. É isso que veremos no céu. Que Deus desperte em nós a plenitude do seu Espírito Santo e nos ajude a fortalecer nosso relacionamento com o Espírito Santo e a viver em seu poder. Assim, Deus nos dá a clareza mental para descobrir nosso propósito e seguir o caminho que Ele traçou para nós. Tudo o que pedimos é no nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, nos dê a paz, descanso mental e acalme nossos corações perturbados, para que possamos viver de acordo com sua promessa. Lembre-se que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autocontrole. Fique à vontade para deixar seu comentário e compartilhar o vídeo com quem deseja. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.